A minha palestra abordou a questão do mofo branco, o título era Mofo Branco na cultura da soja, conhecendo a doença. Então, foi aspectos para a gente entender como que é a doença, como que é o patógeno, para decidir quais as melhores formas de manejar a doença, né? Então, questão mais básica do ciclo da doença e do patógeno. A senhora procurou trabalhar mais na questão do manejo. Com certeza, a gente precisa primeiro entender a doença, conhecer o inóculo, para depois alinhar as estratégias de manejo. Então, se a gente não conhecer o inimigo que a gente está tentando combater, tentando controlar, a gente não consegue ter medidas de manejo eficazes, né? Então, o enfoque foi isso. Vamos entender primeiro como é a doença, como é o ciclo, para depois determinar quais são as estratégias que a gente vai estar recomendando para o produtor rural. E quais as práticas mais eficazes no manejo, na questão do manejo? Então, o mofo branco é causado por um fungo chamado Sclerotinia sclerotiorum, que é um fungo que sobrevive no solo na forma que a gente chama de escleródio. Né? Então, é um fungo que vai ficar aqui no solo por muito tempo, talvez mais um ano, mais 2 anos, né? Talvez até por vários anos. Então, é uma coisa que o produtor rural precisa pensar a longo prazo, né? E precisa utilizar diferentes ferramentas, que a gente chama de manejo integrado, com controle biológico, controle químico, a parte cultural e alguma coisa das cultivares, né? A seleção de cultivares com características que desfavoreçam a ocorrência da doença. Doutora Jaqueline, uma doença que ultimamente ela cresceu e cresceu bastante, até de forma preocupante. Com certeza. A Lagoa Vermelha, né, tem registrado um sério problema com o mofo branco. Então, vários produtores têm relatado, e isso vem de alguns anos já, né, um sério problema de mofo branco na região. Né, isso se estende para Vacaria, para as outras regiões aqui da região norte do Rio Grande do Sul. Mas em termos de Brasil, a gente tem 10 milhões de hectares afetados com o mofo branco. O Brasil produz 36 milhões de hectares com soja, quase 28% da área afetada com a doença. E é um problema que tem crescido nos últimos 10 anos, principalmente, e se a gente não entrar com medidas de manejo, vai piorar ainda, né? Então, é uma questão, a gente precisa pensar e recomendar diferentes ferramentas para manejar isso e reduzir as perdas de produtividade. Tem como o produtor diagnosticar a doença? Sim, eu acho que é uma das doenças mais fáceis para o produtor estar diagnosticando a nível de campo, né? Comparando com outras doenças foliares, outras partes da planta. Eu acho que o mofo é fácil de você identificar no campo. Tem uma lesão na haste, você realmente vê esse micélio branco, né? Esse mofo realmente na haste, que é o que recebe o nome da doença. E no campo da tecnologia, dos produtos que combatem essa doença, tem se verificado avanço, doutora Jaqueline? Tem. E no Brasil a gente está conhecendo cada vez mais, o produtor está mais consciente do que estava alguns anos atrás. Então tem várias ferramentas, né? Aplicação de fungicidas, aplicação de agentes de controle biológico, né? Para estar manejando diferentes pontos do ciclo. Isso de cultivares com diferentes características, né? Da arquitetura, espaçamento entre fileiras, né? Então são várias estratégias que a gente pode estar utilizando. Alguma recomendação específica com relação a essa doença aos produtores? Os produtores precisam trabalhar com o sistema de produção como um todo. É isso que eu enfatizei bastante na minha palestra, a questão de a gente trabalhar com o sistema de produção. Então, começar o manejo de mofo branco começa no inverno, questão de palhada, plantas de cobertura que não são hospedeiras, né, gramíneas, dá enfoque, por exemplo, para aveia, entrar no inverno, entrar com rotação de culturas nas áreas muito problemáticas com mofo, talvez a opção do milho, né, tá entrando no verão nessas áreas. E a questão de agentes de controle biológico, tricoderma, bacilos, né, atrelado com o uso de fungicidas também, né, tudo isso tem contribuído em diversas formas para o manejo da doença.